Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Já achou? Primeiro livro da Bíblia. Se demorar para achar Gênesis, hein? Aí é guerra. Gênesis 22, versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. Achou? Gênesis 22, 1. Levante a sua Bíblia aberta nesse capítulo de Gênesis 22, versículo 1. Feche os olhos. Diga assim comigo: meu Deus, fale comigo. A boca vai ser do homem, mas a palavra vai vir de ti. Abra meu entendimento, mas que eu te ouça nesse momento. Me ajude a receber a direção que eu estou precisando, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar, olha para mim por favor, aprendendo com o pai na fé. Quando eu falo de fé, eu tenho um grande exemplo na Bíblia, da vida de Abraão, que foi colocado como pai da fé. Então tem muitas coisas para nós aprendermos. Falamos na semana retrasada, quando Deus tirou ele da tenda, do mundinho dele, mandou ele levantar a cabeça e olhar para as estrelas e contar, se podia contar. E Deus fez a promessa que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Na semana passada nós falamos sobre a diferença da fé de Ló para a fé de Abraão. Os dois estavam bem economicamente e eles se separaram. Ló vivia por vista, Abraão vivia por fé. Te aconselho a viver pela fé, não pelo que você está vendo, nem pela sua situação. É muito mais seguro você viver pela fé do que viver por vista, amém? E Ló estava bem economicamente, e a vida econômica é um perigo, porque ela não serve como referencial para medir a sua vida com Deus. Tem muitos ricos, tem muitos milionários, tem muitos bilionários nesse mundo que não tem nada com Deus, e quando morrerem vão conhecer o diabo, vão conhecer o inferno. Então vida econômica não é referencial para você medir se você está bem ou mal espiritualmente. Tem gente que não está bem materialmente, financeiramente, profissionalmente, mas está bem com Deus e sabe que daqui a pouco Deus vai estar honrando, amém? Então não traga isso para medir a sua vida espiritual. Não se sinta seguro por estar bem economicamente, se sinta seguro por estar na mão de Deus e obedecendo a palavra dele, amém? Agora vamos hoje tirar lições, mais algumas lições com a história de Abraão, aqui nessa passagem do versículo 1 do capítulo 22, diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Não olhe para a Bíblia não, olhe para mim por favor. Vamos agora pensar, vamos pensar. Depois destas coisas, Deus falou com Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Depois de quê? Depois de tudo que Abraão passou muitas guerras. Não reclame das guerras, não tenha medo das guerras, porque todas as guerras que você passar em aliança com Deus, Ele vai te ajudar a vencer. Não tenha medo de guerras, porque elas não vão nos matar, elas vão nos fortalecer. Agora, Abraão foi muito provado, mas aprenda uma coisa: quem é de Deus não muda com o tempo. Quem é da fé, quem vigia, quem procura estar bem espiritualmente, ela não vê o tempo fazendo mal para a fé dela, porque a fé não está apoiada nos resultados, a fé está apoiada na palavra de Deus. Então você tem um Abraão que passou por muitas provas,
mas não conseguiu tirar o eis-me aqui da boca dele. Em outras palavras, o tempo passou, mas eu continuo mesmo ouvindo a tua voz. Escute uma coisa importante para você. Você pode ouvir conselhos de pessoas. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas não se esqueça de orar a Deus e ouvir a voz dele para tomar decisões na sua vida. Por que, bispo? Porque às vezes Deus vai te pedir para fazer coisas que ninguém manda você fazer. Deus vai falar coisas diferentes do que todo mundo te falou. Às vezes Deus vai mandar você ir na contramão de todos os seus conselhos. Mas se Deus mandou, pode ir que vai dar certo. Se Deus mandou ir, pode ir que vai dar certo. Se Deus não mandou ir, não vá. Se Deus mandou sair, saia. Se Deus mandou ficar, fique. Aguente a pressão, por mais que você esteja enfrentando lutas em lugares que Deus te colocou. Aguente a pressão, seja forte. Não abra mão daquilo que Deus te deu por causa de uma luta, de uma guerra, de uma pressão, de uma dificuldade. Não se afaste de quem Deus mandou você se afastar. E não fique com quem Deus mandou você se afastar. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus, que ela tenha peso na sua vida. Todo mundo pode me aconselhar, mas antes das minhas decisões eu invoco a Ele para Ele me dar a direção certa. Na direção dEle eu acerto. Na direção dos outros, ainda que tenha experiência, ainda que me ame, ainda que tenha boas intenções, não conhece tudo que Deus conhece. Deu para você entender? Agora, observe que Deus veio provar Abraão. Provar. Quando você tem essa fé madura, então você não reclama das provas que você passa. Entenda, prova não tem nada a ver com consequência dos seus erros. Tem provas, tem desertos que os seus erros te levaram. Não estou falando isso. Quando você é provado por Deus, você vai para lutas, você vai para desertos que você não fez nada de errado, que você nem entende porque você está passando por aquilo, mas se Deus acha necessário você passar, porque Ele só viu aquela maneira de te fortalecer para coisas grandes que Ele tem para você, aceite e siga em frente. Amém? Provas que Deus te leva a passar, são provas que você não sabe por que está passando, não entende por que está passando, mas você crê que Deus está governando a sua vida. Então você passa pelas provas e você é aprovado. Abraão foi um homem de prova. Abraão passou por muitas provas, por muitas lutas, por muitas guerras, mas o diabo não conseguiu vencer ele nas provas, nas dificuldades que ele enfrentou, porque ele confiou em Deus. Agora eu vou te ensinar uma coisa aqui, que eu creio que vai servir para alguém. Versículo 2 diz assim: observe que Abraão já tinha uma idade, mas a idade não tirou a disposição dele de servir e obedecer a Deus. Idade, eu já falei para vocês várias vezes que nunca foi empecilho para Deus, porque Deus pode fazer coisas grandes mesmo você com a idade avançada. Amém? Diz assim: e disse, toma agora o teu filho. O que é mais que Deus disse? O teu único filho, como é o nome dele? Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, embardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Olha para mim, eu vou continuar a partir do 5, mas não olhe para a Bíblia agora não, aprenda uma coisa aqui. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, me dá o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e leva para o altar, leva para o Moriá, e oferece para mim. O que Deus nos pede, só tem valor para Ele, porque também tem valor para nós. Deus não pede aquilo que não tem valor para nós.
Você sabe por que tem muita gente sem dormir, sem ter paz, desassossegada, sentindo o peso da pressão dos problemas? Porque ela não deu ainda o que Deus está pedindo. Deus está pedindo para você confiar nele, e você está na maior expectativa que fulano vai te ajudar, que Beltrano vai te ajudar. Se sair isso de fulano, vai me estender a mão. Fulano falou que dia 15, que dia 30 vai me ajudar. Fulano, o Beltrano disse que ia me dar uma mão, e você fica na expectativa do homem, e você não dá essa confiança para Deus. Então você fica sendo frustrado, porque você não espera em Deus, você espera no homem. E você não deu para Deus o que Ele te pediu, a confiança no caráter dEle, a confiança nele. Tudo que Deus te pedir, ainda que seja difícil, faça, porque você não fica no prejuízo. Deus te abençoa. Não tenha medo de obedecer a Deus, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Eu obedeço Ele desde os meus 16 anos. Eu tenho 33 anos obedecendo a voz dEle. Eu nunca me dei mal com isso. Você tem que ver qual é a voz que você escuta, porque de repente você está escutando a voz do desespero, você está escutando a voz do coração, você está escutando a voz da precipitação, e você vem fazendo besteiras na sua vida, porque você não ouve a voz de Deus. Abraão tomava atitudes, mas era Deus dirigindo a vida dele. Aí você não se dá mal, aí você se dá bem, amém? As outras vozes te deixam mal, mas a voz de Deus te levanta. Se você é uma pessoa de fé, você não espera ninguém te animar. Pode todo mundo querer te desanimar, pode todo mundo querer que você desista, mas você ouve a voz de Deus e ela te anima. Quem te anima não é A, B ou C, quem te anima é Deus. Diga: quem me anima é a voz de Deus. Diga: quem me anima é a palavra de Deus. Se você é da fé, é a voz de Deus que você escuta para se alimentar, amém? Agora olha que coisa interessante, versículo 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, o que é que nós vamos fazer? Tornaremos a vós. Aprenda uma coisa aqui, não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. Abraão estava com 2 funcionários dele, 2 servos dele, e ele falou: agora vocês não vão mais, fica aqui. Agora não dá para vocês continuarem comigo. É duro quando você fala para um funcionário: olha, eu vou ter que te mandar embora, que a empresa não está tendo condições. Mas não fique preocupado quando você tem que parar algumas pessoas na sua vida por falta de condições, porque depois Abraão voltou e andou com eles. Tem gente que você ainda vai voltar a contratar, tem gente que ainda vai voltar a trabalhar com você. Não fique preocupado quando você chega nesse período de você precisar parar alguém que não dá mais para você manter com você, seja uma empregada, seja um funcionário, seja lá o que for, porque por um tempo não andou mais com Abraão, mas depois que Abraão voltou, descontinuaram com Abraão. E em nome de Jesus, as pessoas que saíram da sua vida porque você não teve condições de manter, que logo você tenha condições de contratar novamente, amém? Mas não fique triste por causa disso. E tem pessoas que você vai ter que parar, que Deus já falou que não é mais para andar com você, que não tem que mais fazer parte dessa etapa da sua vida, e você vai ter que ter coragem para poder obedecer a voz de Deus. Agora veja que interessante nesse versículo 6: e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos o quê? Juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, fala alto agora: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou quem? A Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Aprenda uma coisa: quando você crê que Deus é provedor nos momentos difíceis da sua vida, que você não tem condições, que você não tem respostas para tudo, você tira o que Abraão tirou de dentro dele: Deus proverá. E Deus vê
você confiando nele, falando isso, Deus proverá, e na hora certa ele vem e provém. Diga, ele vai prover na minha vida. Diga, Deus proverá. Entenda, por favor, o filho dele tinha entendimento. Falou, pai, está aqui o cutelo, está a lenha, cadê o holocausto? E Deus disse, meu filho, Deus proverá para si. Isso aí é com Deus. Eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar desesperado. Meu Deus é provedor, Deus proverá. E é isso que dá paz para você. Quando você lança a sua confiança em Deus, na hora dá uma paz, dá uma leveza, porque você entregou na mão dele a sua inquietação, a sua perturbação, os seus temores, e de repente é o que está faltando você entregar. Eu já vi muita gente mudar de vida com essa atitude de entregar para Deus o que estava faltando, a confiança, a vida inteira. E quando a pessoa entregou, Deus aceitou e cuidou da pessoa. Então ele pegou o filho dele, preparou a lenha, amarrou o filho dele. Por quê, bispo? Porque quem é filho de Abraão não foge do altar. Quem é filho de Abraão não foge do sacrifício. Isaac não saiu correndo e Abraão ficou atrás com a idade que ele tinha. Não. Ele aceitou o sacrifício. Porque quem é filho de Abraão aceita o sacrifício. Renuncia o que tiver que renunciar. E chega até a abrir mão do próprio sonho para sonhar o sonho de Deus. Porque Deus sempre tem sonhos maiores do que os nossos. Amém? A vontade de Deus é maior do que a nossa. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E quando você tem coragem para viver o sonho de Deus, você abre mão dos seus. Agora, olha o que aconteceu. Diz assim: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o quê? O teu filho, o teu único filho. Olha para mim, por favor. Deus viu que Abraão estava decidido a obedecer, e quando ele ia fazer o sacrifício, o anjo falou: não precisa, agora eu sei que temes a Deus. Deus vê que você teme a Ele quando você toma atitudes para agradar a Deus, não desagradar. Quando você até perde dinheiro, perde clientes, perde negócios, para não fazer coisa suja, coisa errada. Isso mostra que você tem temor a Deus. Porque se você não tem temor a Deus, me perdoe, você não tem aliança com Deus. Você tem no dedo, mas você não tem dentro de você. Porque quando você tem aliança com Deus dentro de você, você teme a Deus. Você tem temor, você respeita, você quer suas coisas honestas, você quer suas coisas limpas, você quer suas coisas claras, amém? Não as ocultas, não sujas, não erradas. Agora, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Isso é muito interessante. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e fez o quê? E olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres. O carneiro estava o quê? Travado. Talvez sua Bíblia diga amarrado ou preso pelos seus chifres. Aonde? No mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olha para mim, por favor. Entenda isso. O que Abraão tinha falado lá atrás para o filho, quando ele perguntou: cadê o holocausto? Deus proverá. Deus ouviu. Deus proveu ou não proveu? Quando ele levantou os olhos, ele viu o animal preso, travado no mato, e destravou o animal, e Deus proveu. Tem gente aqui que tem coisas travadas, mas em nome de Jesus, hoje Deus vai mexer para destravar. Coisas amarradas que hoje Deus vai desamarrar. Coisas presas que hoje Deus vai desprender. Sabe para quê? Para prover para você. A
Agora, olha que coisa forte. Deus provou Abraão depois que Abraão tinha tudo. Às vezes nós somos provados por Deus no deserto, sem nada. Mas às vezes Deus nos prova depois de ter nos dado tudo, depois de ter nos dado o que a gente mais queria. Isaac era o que Abraão mais queria, e Deus pediu Isaac, sabe por quê? Porque Deus não queria Isaac, Deus não queria perder Abraão. Mas será que Deus não está perdendo você para uma bênção? Será que Deus não está perdendo você para uma coisa que Ele te deu? Será que Deus não está perdendo você para a internet, para o celular? Para o pecado? Será que Deus não está perdendo você para a dúvida, para a murmuração? Deus não queria perder Abraão. Às vezes você é provado sem nada, às vezes você é provado depois que Deus te dá tudo. E Ele pesa você para ver quem é você. Se você é uma pessoa interesseira e só quer tirar vantagem de Deus, só quer se dar bem com Deus, ou se você quer ser dele. Amém? Deus pesa quem é cada um. Deus pesa. Deus quer fazer coisas grandes. Deus está falando com você, Ele é provedor. O animal estava perto de Abraão. De repente você está perto e não longe das suas vitórias. E o diabo está tentando desanimar, te esmurecer, te enfraquecer, para que você pense que não vai acontecer. E você está bem perto da providência. Mas ela vai chegar, ela vai destravar. Diga, vai destravar. Diga, vai desamarrar. Diga, a providência vai chegar. Amém? Isso é fé madura. Isso é fé pé o quê? No chão. Isso é fé abraâmica na palavra de Deus, não é no testemunho. Eu pego o testemunho, mas não se apoie neles. Se apoie na palavra. Nas horas difíceis, você não vai estar aqui dentro, mas a palavra vai estar dentro de você. Se você não deixar a palavra de Deus entrar em você, ela não vai conseguir fazer o que ela quer. Ela é poderosa, mas é poderosa na vida de quem deixa ela entrar. Deixa a palavra de Deus entrar em você e transformar você, e fazer de você uma nova mulher, um novo homem, e fazer de você uma pessoa dele, para quem olhar para você ver ele, nas suas ações e nas suas reações. Amém? Agora, para terminar, falta mais 40 versículos. Estou brincando, parei onde? 14, não, 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá o quê? A porta dos seus inimigos. Olha para mim, por favor. A descendência de Abraão, espiritualmente falando, somos nós, que cremos na palavra de Deus. Se você ler Gênesis 24, versículo 1, você vai ver que ele foi um homem que Deus abençoou ele em tudo. Deus abençoou Abraão em tudo. Deus quer te abençoar em tudo, mas Ele quer que você foque o espiritual. Siga o conselho que eu estou te dando. Foque a sua vida espiritual. O diabo devia estar pensando assim: agora Abraão não vai passar por essa prova, agora Abraão vai desanimar, agora Abraão vai perder a fé. Mas o diabo se deu mal, porque Deus era tudo para Abraão. E eu pergunto para você: Deus é tudo para você? Ou será que por não ter acontecido o que você quer, você está esmorecendo na fé? Será que o diabo está conseguindo? Que ele está dizendo: ó, ela vai desanimar, ela vai falar besteira, ela vai perder a fé, ela vai quebrar a corrente, ela vai se entregar. Será que o diabo está ganhando? Será que o diabo está conseguindo o que ele quer com você? Ou Deus está conseguindo cada vez fazer você ficar mais confiante nele? Abraão era um homem de prova. Abraão era um homem que vivia de fé em fé, de altar em altar. Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus, e a voz de Deus para ele era tudo. Então no momento difícil ele disse: Deus proverá. Proveu ou não proveu? Fique em pé e diga: Deus proverá na minha vida. Você crê nisso? Que Ele vai prover, que Ele vai suprir, que Ele vai trazer o socorro na hora certa.